bem-vindos. Hoje o nosso papo é para entender essa agitação recente no mercado brasileiro, né? Exato. A gente tem aqui informações sobre a queda do Ibovespa, os debates quentes lá em Brasília sobre o fiscal Sim, bastante coisa acontecendo. e também, claro, o cenário global, com as conversas entre Estados Unidos e China. A ideia é tentar conectar esses pontos, sabe? Ver o que está movendo o mercado. Perfeito. Então, para começar, o Ibovespa. Quarta queda seguida, fechou abaixo dos 136 mil pontos, o que está pesando tanto assim no nosso principal índice. Olha, o gatilho mais na cara, assim, parece ser essa incerteza fiscal, que não passa, né? Uhum. Ganhou muito destaque o plano do governo sobre o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Isso veio depois de umas reuniões do ministro da Fazenda com líderes importantes no Congresso, tipo o Hugo Mota, o Davi Alcolumbre. Certo. E o que seria esse plano do IOF? Uma é uma medida provisória para tentar aumentar a arrecadação vinda do mercado financeiro mesmo, e a outra é o que eles estão chamando de recalibração do decreto do IOF. Recalibragem. É basicamente ajustar como e quando o imposto é cobrado, sabe? Mexer nas regras do jogo ali. Ah, entendi. E pelo jeito essa ideia de mexer no IOF e arrecadar mais não caiu muito bem, né? Pelo que as fontes indicam. Quais foram as críticas? As reações foram, assim, bem fortes. O agronegócio, por exemplo. O presidente da FPA, o Pedro Lupion, falou claro que eles rejeitam taxar as LCAs em 5%. As letras de crédito do agronegócio. Isso. Para eles é essencial para o financiamento do setor. É um negócio que funciona bem hoje. Aí vem essa ideia de taxar. Complicado. E teve mais gente criticando? Sim, sim. Nomes importantes da área fiscal, sabe? O Marcos Pestana, lá do IFE, o Bruno Dantas, do TCU, eles alertaram que essas medidas, elas não resolvem o problema de fundo, problema estrutural das contas a longo prazo. Uhum. O Dantas, do TCU, chegou a usar a palavra dramática para descrever a situação da despesa primária. Nossa, pesado. E teve também um ponto sobre o modelo de arrecadação em si, não foi? Exatamente. E esse é um ponto bem importante que o Caio Megali, da XP, levantou. O que ele disse? Ele basicamente sugeriu que essa estratégia de ficar financiando o aumento de gasto público com mais imposto, talvez ela esteja chegando no limite, sabe? Faz sentido. Tipo, não dá pra esticar mais essa corda. Isso. A capacidade da economia e até a disposição do mercado de absorver mais imposto pode estar se esgotando, o que cria um dilema para a política econômica, né? Sem dúvida. E reforça aquela sensação de que a discussão principal, que é cortar gasto, controlar a despesa, continua meio de lado, né? Fica pra depois. Pois é. É essa a tensão, parece. Arrecadação versus a necessidade de olhar para o gasto. Agora, enquanto essa briga fiscal aqui dentro pressiona a bolsa, você mencionou que lá fora teve um respiro, certo? Como essa dinâmica global entra na conta? Exato, é um contrapeso interessante. As conversas comerciais entre Estados Unidos e China, elas deram uma melhorada no humor global. Ah, isso ajuda. Ajudou o dólar a perder um pouquinho de força contra o real. Foi o terceiro dia seguido de queda. Fechou em 5,562. Ok. Lá nos mercados americanos, os ganhos foram mais modestos. O pessoal está esperando mais detalhe dessas conversas e também dados de inflação de lá que são super importantes. Certo. E aqui dentro, os juros futuros, os DIs, também deram uma leve recuada, um reflexo dessa menor pressão externa. Então, temos essa divisão clara. O fiscal aqui dentro puxando para baixo e o cenário externo dando um certo alívio, principalmente para o câmbio. E como isso se refletiu nas ações mesmo, dentro do Ibovespa? Foi tudo para baixo ou teve diferença? Não, foi um dia bem misto, bem heterogêneo. Mostra como cada setor reage diferente, né? Uhum. Os grandes bancos, por exemplo, a maioria caiu, mas teve exceção. Banco do Brasil, BBAS3, subiu um pouquinho. E foi a ação mais negociada do dia, aliás. Interessante. Destaque positivo? O grande destaque foi Gerdau GGBR4, uma gigante do aço, né? Subiu forte, mais de 6%. Uau! E por quê? Alguma ideia? Pode ser um reflexo de otimismo com o cenário global, talvez preços de commodities ajudando, difícil cravar um motivo só. Mas foi um movimento forte. E na outra ponta, quem caiu mais? A B3, a B3CA3. A própria bolsa liderou as perdas. Curioso. E outros índices também mostraram essa divisão. Small Caps, o SMLL e fundos imobiliários, o IFIX, fecharam no vermelho. Mas o de BDRs, o BDRX, que são as ações estrangeiras negociadas aqui, subiu um pouquinho.
Tá bem claro esse cenário complexo, com sinais para todo lado. Para quem está acompanhando o mercado tentando entender o que fica de mais importante para prestar atenção agora. Olha, fica a necessidade de olhar para várias frentes ao mesmo tempo. Não tem jeito. Aqui dentro, a questão-chave é como vai se resolver ou não esse impasse fiscal, principalmente o lado do gasto, da despesa. Isso é crucial. Certo, o nó principal. Exato. Lá fora, as relações EU-China e os dados de inflação americanos vão continuar ditando muito o humor do investidor global, o apetite por risco. Uhum. E, claro, tem o nosso próprio dado de inflação, né? O IPCA sai logo, a expectativa é de uma desaceleração, se isso se confirmar. Pode ajudar um pouco. Pode trazer um alívio. O próprio boletim Focus do Banco Central já mostrou uma redução nas projeções de inflação para 2025. Então tem essa expectativa no ar. Fica bem nítido como tudo tá ligado, né? Uma decisão em Brasília, uma conversa em Washington ou Pequim, tudo isso mexe com os números que a gente vê todo dia na tela. O Ibovespa está acumulando perdas em junho, Mas é bom lembrar, né? olhando o quadro maior, ainda tem ganhos importantes no trimestre e no ano de 2025. Mostra a volatilidade, mas também a importância de não olhar só a foto do dia. Exatamente. Entender essas conexões é fundamental. E até para a gente pensar um pouco mais, fica aquela provocação que veio da análise do Caio Megali, né? Qual seria? Se esse modelo de financiar mais gasto com mais imposto está mesmo no limite, como ele sugeriu, quais seriam as alternativas realistas para o ajuste fiscal aqui no Brasil? E que sinais a gente poderia procurar para ver se o foco está mudando para, de fato, mexer nas despesas? Uma pergunta difícil, mas essencial. Com certeza. É uma questão central que vai continuar aí no radar de todo mundo.